Vivemos na era do mundo em vezes dois, onde tudo é urgente, tudo está muito acelerado. Não existe uma pausa e parece que a nossa paciência de mãe ela já nasce esgotada. E sem perceber, a gente empurra os nossos filhos para dentro dessa pressa, desse atropelo. E aí eu te pergunto, você já reparou que é justamente naqueles dias em que você tá por um fiozinho que parece que o teu filho resolve testar todos os limites de uma só vez? Parece que a criança ela adivinha quando você tá cansada e escolhe exatamente esse momento para virar a casa de cabeça para baixo e transformar tudo num caos. Então, se você sente que o comportamento dele piora quando você tá mais irritada ou até mais ansiosa, eu quero te dizer que isso não é só uma coincidência. Não é culpa do seu filho e também não é culpa sua. Existe uma explicação profunda e às vezes até invisível por trás de tudo isso. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui na nossa aula. Então, se você chegou no meu canal agora, seja muito bem-vinda. Eu sou a Maria Isabel, eu sou psicopedagoga especialista em desenvolvimento infantil e também sou criadora do método O Código Invisível da Infância. E tudo que eu trago aqui, que eu compartilho no meu canal, ele nasce da minha própria prática clínica, da escuta real de famílias há mais de 10 anos e também da minha própria maternidade. Uma maternidade real, vivida e observada no meu próprio corpo. E não apenas em teorias ou informações soltas por aí. Eu acredito profundamente que o desenvolvimento infantil ele não é algo mecânico. Ele nasce através das relações, das emoções e também de todo um sistema. Então essa aula, ela nasceu da dúvida e também da culpa que tantas mães me trazem aqui no consultório. Sabe aquele dia que tu acorda com 1000 coisas na cabeça? O trabalho tá puxado, a casa tá uma bagunça, e aí tu sente aquela ansiedade, aquele aperto no peito. Você até tenta disfarçar, tenta falar mais manso com a tua criança, mas por dentro tu tá explodindo. E aí do nada, parece que é assim, ó, é naquele dia, o teu filho derruba o suco, ele se nega a tomar banho, ele não quer botar aquele calçado, a roupa que tu colocou não tá adequada, e aí tudo, ou então qualquer coisinha, vira a Terceira Guerra Mundial. Aí você grita, ele chora, depois vem aquela sensação de culpa, que te faz pensar que tu é a pior mãe do mundo. Mas eu quero te contar o que está acontecendo por baixo desses comportamentos. Então a gente vai começar a partir do ponto que eu considero mais importante, porque a gente projeta muitas expectativas em cima da criança, mas as crianças elas não se organizam sozinhas. O cérebro infantil ele é um cérebro que está em desenvolvimento, então ele é um cérebro imaturo e altamente dependente do ambiente emocional em que ele está inserido. A criança ela usa o sistema nervoso do adulto como uma referência para se regular. Então isso significa que antes de aprender como se comportar no mundo, a criança ela aprende a sentir. E a neurociência ela explica que nós temos algo que se chama neurônio espelho. Então é como se o cérebro do teu filho fosse uma antena ligada 24 horas por dia no seu estado emocional. Então, automaticamente, quando você está mais ansiosa, teu corpo libera cortisol, que é o hormônio do estresse, e mesmo que tu não diga nenhuma palavra, o sistema nervoso da tua criança capta essa informação e ele entende isso como um perigo. Como o cérebro dele ainda está em processo de construção e ele não tem maturidade para lidar com toda essa carga, todo esse estresse, o resultado é como se esse cérebro entrasse num modo sobrevivência. Então a birra, a teimosia, aquele choro
são, na verdade, o sistema nervoso da tua criança reagindo a uma insegurança que ele sente que tá vibrando nesse ambiente. Então, quando você tá ansiosa, teu corpo muda. A respiração fica mais curta, os músculos se tensionam, o tom de voz altera. O olhar, que é suave, ele perde essa suavidade. E mesmo que você não diga absolutamente nada, o teu corpo tá falando. E é essa mensagem silenciosa que o corpo da criança também percebe. Então não é algo racional que está acontecendo ali, é automático. O sistema nervoso da criança lê o teu estado emocional como uma informação ou de segurança ou de ameaça. E aí, quando a mãe tá calma, disponível, presente, o corpo da criança relaxa porque ele entende que agora tá tudo bem. E quando a mãe tá ansiosa, irritada ou num constante estado de alerta, o corpo da criança também entende que tem algo de errado e que ele precisa se proteger. E essa proteção na infância aparece nesses comportamentos que a gente diz que são comportamentos difíceis. E é por isso que quando você tá mais irritada, o seu filho piora, mas não porque ele quer te desafiar. Ele piora porque o sistema nervoso dele entrou no modo de defesa. E um cérebro que tá nesse modo, que precisa se defender, que precisa sobreviver, ele não coopera, ele não escuta e ele não aprende. A única coisa que ele sabe fazer é reagir. E aí eu quero te perguntar, quer ver como que isso acontece na prática? Deixa eu te dar um exemplo, olha só. Imagina uma mãe que tá lá muito ansiosa com uma reunião que vai acontecer no trabalho. Ela tá no celular, digitando rápido, corpo tenso. O filho chega e pede atenção. E aí ela diz, agora não. Com uma voz ríspida, seca. E aí eu preciso confessar para vocês que eu já fui essa mãe. E houve um período da minha maternidade que a frase que eu mais falava para minha filha era, agora não dá, espera um pouquinho. Aí a criança, sentindo que a base segura dela tá instável, automaticamente essa criança começa a fazer barulho, jogar os brinquedos. De alguma forma, ela tenta reestabelecer a conexão com essa mãe. Lógico, de uma forma errada, porque a criança ela não entende certo ou errado. Ela entende que ela faz alguma coisa e que ela tem uma consequência. Então, se ela tá fazendo barulho, bagunça, a mãe automaticamente para o que tá fazendo e vai xingar essa criança. Mas a criança entende aquilo como atenção. E aí, do ponto de vista do neurodesenvolvimento, a autorregulação da criança, ela é construída primeiro fora, numa relação, para depois ela se tornar interna. A criança aprende a se acalmar sendo acalmada. A criança aprende a se organizar convivendo com alguém organizado por dentro. Quando esse adulto, que é o cuidador, está desregulado, a criança perde a sua principal referência de equilíbrio. A criança expressa no comportamento aquilo que ela ainda não consegue dizer, traduzir com palavras. Então, se o ambiente emocional está tenso, está acelerado ou está imprevisível, o corpo da criança fala. Birra, agressividade, oposição, choro excessivo, dependência. Tudo isso são mensagens, porque a criança é a parte mais sensível de todo esse sistema. Ela capta o clima da casa, a ansiedade que a mãe não consegue nomear, a irritação, o cansaço. E muitas vezes ela manifesta através do corpo aquilo que o adulto está tentando segurar por dentro. E ela não faz isso por manipulação, muito pelo contrário, ela faz isso por vínculo. A criança, ela tenta, mesmo que de forma inconsciente, reorganizar todo esse sistema.
Então, Marisabel, como que a gente vai fazer para quebrar esse ciclo? E aí eu quero te ensinar uma ferramenta que é muito prática, que une ciência e também energia, que é o que eu chamo de pausa do campo. Então, quando tu percebe que o clima ficou um pouco pesado e que você tá assim, ó, por um fiozinho de explodir, não tenta corrigir a tua criança primeiro. Para tudo, coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos um pouquinho, faz uma respiração profunda e daí você pode dizer mentalmente para você: eu me vejo, eu acolho a minha ansiedade e eu libero o meu filho de carregar aquilo que é meu. E aí só depois que você sentir que o teu cérebro se acalmou, que você se organizou, aí você chega perto do seu filho, desce na altura dos olhos dele e em vez de dar uma ordem, experimenta dar um abraço. É difícil, às vezes a gente tá com muita raiva, mas o abraço libera ocitocina. E a ocitocina é o antídoto do cortisol. Olha só. Então você regula o seu sistema para poder regular o dele. E aí mudar esse padrão não é que tu é a mãe perfeita, a mãe maravilha que nunca mais vai errar. Mas é sobre ser uma mãe presente e entender que o comportamento do filho é um convite para olhar para si mesma com muito mais carinho. Porque o mundo pode estar assim lá no vezes 2, mas o vínculo com a criança merece o tempo real, o tempo de afeto. Você não precisa mudar o filho para melhorar o comportamento dele. Você precisa se regular primeiro. E por fim, um recado que eu quero deixar para vocês e que é um passo essencial. É importante você se cuidar fora desses momentos de crise. Não dá para sustentar uma criança regulada vivendo constantemente em exaustão. O autocuidado materno aqui, ele não é um luxo. Ele é uma necessidade no nosso corpo. Uma mãe sem esse espaço de regulação, ela vive num modo alerta, ela vive num modo de sobrevivência. E uma criança que convive com esse adulto tentando sobreviver, aprende a sobreviver. E eu quero que você guarde essa frase hoje, dessa aula, que o comportamento do seu filho não piora quando você está ansiosa porque você falhou como mãe. Ele piora porque o corpo dele só está tentando se proteger. Então, se você chegou até aqui, respira comigo, porque o seu filho ele não precisa ser consertado. E você não é uma péssima mãe por se sentir ansiosa ou irritada muitas vezes. A diferença está no quanto você consegue se observar, se acolher e se responsabilizar pelo seu estado interno. Quando a mãe se regula, o cérebro da criança também encontra segurança para se reorganizar. E é esse comportamento que muda tudo. Então, se essa aula hoje fez sentido para você, curta, compartilhe, comente e traga também esse conteúdo para outras mães que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Esse canal aqui ele é um espaço de consciência. E se você quiser mais conteúdos como esse, é só me seguir também lá no Instagram, @mariaisabel.psico. E eu vejo vocês na nossa próxima aula.